complemento ao estudo referente à indignidade, nós vamos falar hoje sobre o procedimento para a exclusão do indigno, tá? Primeiro ponto que nós precisamos destacar: a exclusão, ela vai depender da propositura de uma ação específica para que o juiz da vara de sucessões reconheça a prática do ato de indignidade e declare a exclusão do herdeiro ou do legatário indigno. Então vamos lá, não basta condenação no juízo criminal, não basta a existência de um processo criminal por si só para que o herdeiro ou o legatário sejam excluídos. Deverá ocorrer a propositura de uma ação específica. Essa ação vai ser distribuída perante o juízo do inventário. Então vai existir uma distribuição por dependência. Antigamente, quando o processo era físico, ia ser autuado em apenso. Um processo ia estar amarradinho ali no outro, né? Hoje, com o processo eletrônico, vai estar atrelada a ação de indignidade ao processo de inventário, né? Mas sem essa amarração que existia ali no processo físico. Então ficou mais fácil? Teoricamente ficou mais fácil, porque a gente não precisa ir lá no fórum, distribuir, imprimir aquele tanto de documento, anexar, tudo digitalizado, né? Mais rápido a gente faz do escritório, então a gente ganha, a gente otimiza aí o tempo. Então, a ação que vai seguir o rito comum, tá? Então, ampla possibilidade de produção de provas, com aquelas fases bem definidas, a fase instrutória, a fase postulatória, a fase instrutória e a fase decisória, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, ok? Então, nenhum herdeiro ou legatário pode ser excluído da sucessão antes da sentença declaratória de indignidade devidamente transitada em julgado. Então vejam só, até prova em contrário, eu tenho direito a receber a herança e o legado, né? E nós já sabemos que esse direito à sucessão aberta, o direito à sucessão, o direito à herança é um direito fundamental, garantido constitucionalmente. Então, para privar um herdeiro do recebimento da sua herança, um legatário do recebimento do legado, nós teremos que perpassar pelo devido processo legal, ok? E aí, um aspecto importante, tá, gente? Um aspecto importante, o prazo para a propositura dessa ação. Então, vejam só, gente, já sabemos que é obrigatória a propositura da ação, já sabemos o rito, que é o rito comum, já sabemos também a competência, de quem que é a competência? Do juízo do inventário, ok? Do juízo do inventário. E o prazo, qual é o prazo para a propositura da ação declaratória de indignidade? 4 anos, a contar da abertura da sucessão. Cuidado, menino bobo! Eu vou colocar na prova que são 4 anos contados da prática do ato, que são 4 anos contados da data em que a pessoa foi condenada, né, pelo ato de indignidade, eventualmente condenada, igual a gente sabe lá nos crimes contra a honra. Não é da data da prática do ato, é da data da abertura da sucessão. Abertura da sucessão significa o quê? Morte, o momento da morte, exatamente, ok? Prazo de natureza decadencial. Prazo de natureza decadencial porque se trata de uma ação declaratória, tá? Então, segundo os critérios, né, para definição de prescrição e decadência, quando nós temos ações de natureza constitutiva, desconstitutiva ou ações declaratórias, esse prazo seria, então, um prazo aí de 4 anos, seria, né, 4 anos de natureza decadencial, ok? Decadencial. E aí, mais um ponto importante: quem tem legitimidade para propor a ação declaratória de indignidade? Quem tem legitimidade? E aqui nós vamos ter um ponto importante que pode ser cobrado de vocês na prova da OAB, porque é uma mudança não tão recente, mas relativamente recente, que é a possibilidade de, no caso da indignidade contemplada no inciso 1 do artigo 1814, que é o homicídio doloso, tentado ou consumado, o Ministério Público ajuizar a ação declaratória de indignidade. Então vejam só, o Código Civil foi alterado para permitir que o MP possa ajuizar a ação declaratória de indignidade quando
o ato atentatório consistir numa violação ao direito à vida, tanto de forma tentada quanto consumada. É a única hipótese em que o MP terá legitimidade, certo? É a única hipótese, conforme está previsto no artigo 1516. Você está com o seu código aberto aí? Quem está aí com o código já aberto? Os legítimos é 1814, o 1516. O 1814 vai falar das hipóteses de indignidade. O 1816 vai falar dos legitimados. Tá? Tá aí, ô? Cadê, Juarez, seu código? Estão vendo, né, pessoal? Eu estava escrevendo, está muito rápido. Não escrevendo, eu leio. Sei. Agora, nas demais hipóteses, pessoal, quem terá legitimidade? Apenas os interessados. Quando a gente fala nos interessados, são aquelas pessoas que terão um proveito econômico direto com a declaração de indignidade. Então vamos imaginar, o Igor tem conhecimento de que a Nayatali atentou contra a honra da mãe dela e ela chegou a ser condenada, né, criminalmente pela prática, por exemplo, do crime de calúnia. Ele tem legitimidade para propor a ação declaratória de indignidade? Ele é vizinho da família, amigo de longa data. Tem legitimidade? Não. Por quê? Porque ele não possui interesse. O interesse aqui não é moral, o interesse aqui não é um interesse que diz respeito, né, aos valores, à aplicação de princípios, né, de normas de boa convivência social. Não, o interesse aqui é patrimonial, o interesse aqui é financeiro, tá? Porque a gente está falando aqui não de uma condenação penal, a gente não está falando aqui de uma pena no âmbito criminal, a gente está falando de uma pena civil. O interesse é patrimonial. Ok? Exceto nessa questão específica do homicídio, né? Doloso, tentado ou consumado. Ok? Então, Juarez, achou aí? Lê pra gente o 1816, Juarez. São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Isso. Parágrafo único. Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito a usufruto ou administração. Não, então não é esse, é 1815. 15. A exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença. Será declarada por sentença. O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos. O direito de demandar extingue-se no prazo de 4 anos. Na hipótese do inciso 1 do artigo 1814, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário. Na hipótese do inciso 1 do artigo 1814, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão. Tem o número da lei aí, Juarez? Lei 13.532 de 2017. Lei 13.532 de 2017, ok? Que alterou, então, o Código de Processo, o Código Civil, tendo em vista aquela polêmica que girou em torno do caso envolvendo o assassinato do casal Marise von Richthofen e Manfred von Richthofen pela filha, né, Suzane von Richthofen, com auxílio ali dos irmãos Cravinho, né? Houve aí um concurso de pessoas. Ela foi condenada, no caso, como coautora do crime. E aí eu trouxe para vocês aqui, ó, alguns casos midiáticos envolvendo a declaração de indignidade, né? A prática do ato de indignidade. Então vamos ver aí alguns desses casos. Vou voltar aqui ao tópico inicial. Aí, ó. Mais um. Aí vamos por aqui que vai ser mais fácil. Efeitos da exclusão.
fatos midiáticos. Olha lá o caso da Suzane von Richthofen, ó. O caso mais famoso de perda do direito à herança dos pais nos últimos anos é de Suzane von Richthofen, que foi condenada por participação em outubro de 2002 por ter assassinado os pais Manfred e Marise von Richthofen, que tinha 18 anos, né, quando ela tinha 18 anos. Permitiu a entrada dos executores do crime e ajudou na elaboração do plano de execução em companhia dos irmãos Cravinho, Christian e Daniel. Em 2006, Suzane foi condenada a 39 anos de prisão. Em 2011, a primeira vara de família e sucessões de Santo Amaro decidiu pela exclusão da condenada da relação de herdeiros a pedido do irmão Andréas. Caso o irmão desistisse da ação, segundo a legislação atual, né, a Suzane continuaria tendo direito a metade dos bens. Na verdade, né, a legislação atual, quando da prolação da sentença de exclusão. Só tá? ele que era legítimo para impedir, né? Só ele que era o único interessado. Por quê? Porque se ela fosse excluída, a herança toda iria para quem? Para ele. Agora a gente pode imaginar uma outra situação. Imaginem vocês que o Andréas fosse um menino que tivesse um rapaz com muitas dívidas, tá? Com diversos credores aí pleiteando o adimplemento de obrigações. E caso o Andréas recebesse um valor maior, ele teria condições de eventualmente pagar todas as suas dívidas. Então, os credores, nesse caso, poderiam pleitear a declaração de indignidade da Suzane para que o Andréas, recebendo um patrimônio maior, pudesse saldar as dívidas perante eles. Estão entendendo? Reflexo. Sempre, né? Hã? Isso desde sempre eles poderiam fazer. Sim. Ou seja, são situações em que nós conseguiríamos demonstrar um interesse financeiro na declaração de indignidade da Suzane. Não necessariamente apenas pelo Andréas. Imagine só os credores do Andréas. Caso ele fosse, por exemplo, um devedor e o valor do quinhão dele, da cota parte dele, fosse insuficiente para arcar com o pagamento de todas as dívidas. Uma vez que a Suzane fosse excluída, a parte dela será destinada a ele e, consequentemente, nós teríamos uma probabilidade maior de saldar as obrigações, as dívidas dele. Professor, Certo? Oi. Aí fala que a época dos fatos ela tinha 18 anos, né? Sim. Se porventura ela tivesse 17, impactaria alguma coisa? Não, porque isso seria infração penal análoga. Olha que legal a pergunta dele, isso é uma polêmica envolvendo a indignidade. E o caso do adolescente que não pratica crime, mas pratica um ato infracional, né, que é um ato análogo a crime, ele poderia ser excluído, sim ou não? Né? A doutrina majoritária vai entender que sim, tá? Que seria possível sim essa exclusão, desde que demonstrado efetivamente, né, que ele praticou o ato que consistiria num homicídio doloso, tentado ou consumado, ainda que ele não venha efetivamente a responder por um crime, porque no inciso 1 do artigo 1814 fala aquele que for autor, coautor, partícipe de homicídio doloso, tentado ou consumado. Então não faria sentido, né, dentro da sistemática do direito sucessório e do objetivo que é buscado pelo legislador, que ele recebesse, que um adolescente recebesse, matasse os pais e ainda assim viesse a ser contemplado com a herança deles. Vocês concordam? Tá? Agora a lei, efetivamente, né, a gente não pode esquecer que a responsabilidade penal é diferente da responsabilidade civil, que é diferente da responsabilidade administrativa, os efeitos, né, decorrentes da prática de um ato ilícito. Então a gente sabe que se ele tem menos de 18 anos, responder criminalmente, né, na justiça, perante a vara criminal, né, um crime comum, ele não vai. Ele vai responder à luz do estatuto, das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, com uma medida socioeducativa, possivelmente nesse caso a mais gravosa dela, que é a internação, né. Então, pessoal, esse aqui é um primeiro caso. Mas nós temos também um outro caso, não sei se vocês já ouviram falar do caso da Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido, né? Eu já li todos esses livros, né? Tem hoje um jornalista... Não, fez um documentário. Tem, mas esse assim, Manipulado, é muito ruim perto dos livros, Tá na versão tá? dela. Depois vocês coloquem, sigam no Instagram um perfil que chama Mulheres Assassinas. Tá? É um jornalista, ele que escreveu o livro da Suzane, ele que escreveu o livro da
Elise Matsunaga, e diz que o próximo vai ser a trilogia, vai ser da Flor de Lis. Tá? Vai escrever a história da... E ele foi atrás, ele faz pesquisas, ele vai, conversa com as pessoas que conviveram. É bem rica a narrativa dele, sabe? Não é sensacionalista, não. É como se fosse mesmo o estilo de um documentário. Muito bom. E Mulheres Assassinas, sigam lá, é muito legal o perfil, né? Pra quem gosta desse estilo literário, eu adoro. Então, assim, aí tem o livro também, e aí o título do livro é Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido. E aí ele conta com detalhes como que ela fez, né, como que foi todo o enredo, mas conta muito mais que isso a vida pregressa dela, como que ela conheceu o Marcos, né, como que era a vida dela lá no interior, né, no sul do país. Ela foi abusada sexualmente pelo padrasto, ela era garota de programa, como que ela chegou na prostituição, conta toda essa trajetória, então é bem legal. Eu li rapidinho, assim, eu devorava os livros, de tanto que eu ficava curiosa para conhecer a No final história. das contas, você ficou com dó dela? Com dó dela não, mas ele era um homem extremamente macabro, ele era um homem totalmente violento, perverso. Tá? Então, assim, ele tem a parcela dele de responsabilidade em tudo que aconteceu. Tá? Inclusive, assim, né, são muitos detalhes sórdidos, vamos dizer, envolvendo a história. Ele era viciado em sexo, ele era viciado em garotas de programa. Tá? E a mãe dele bancava isso, desde quando ele era adolescente. Mesmo quando ele ainda não trabalhava, né, e a fortuna que ele tinha não foi conquistada por ele, não. Isso veio da família dele. Tá? Da avó dele, principalmente, que fundou a fábrica da Ioki, tá? Então, assim, tem muitos detalhes que não foram divulgados na época que o livro traz, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre esse caso. Elise Matsunaga confessou ter matado o marido com um tiro na cabeça depois de ele a ter supostamente agredido numa discussão no apartamento do casal em São Paulo. O motivo da briga foi a descoberta da traição. Ela colocou efetivamente um detetive atrás dele e o detetive tirou fotos dele saindo de um restaurante chique em São Paulo na companhia da amante. Durante o embate, o empresário teria chamado a esposa de prostituta e ameaçado tomar a guarda da filha do casal que estava em casa no momento do crime. O início da discussão foi essa traição, o início, mas não foi só por isso que o crime teria ocorrido, afirmou o advogado. Natália, que era a outra garota de programa, teria sido estopim para a briga entre Matsunaga e a mulher. Depois de atirar, Elise esquartejou o corpo com uma faca e colocou as partes em 3 malas. O crime ocorreu por volta das 19 horas do dia 19 de maio, não sei se aqui é 19 ou 13 porque está escuro. Após atirar no marido, Elise, que é bacharel em Direito, técnica em enfermagem e é considerada uma boa aluna pelos professores, disse que esperou cerca de 10 horas o corpo esfriar para, em seguida, né, para estancar, para evitar um sangramento maior da vítima. Depois colocou as partes do corpo em sacos plásticos e jogou em um terreno baldio. Ela afirmou também que se desfez do corpo no mesmo dia e que costumava passar pela região onde depositou os restos mortais a caminho de um sítio em Ibiúna. Na presença de seu advogado, Elise contou que demorou cerca de 4 horas para esquartejar o marido. Depois limpou o banheiro para evitar rastros. A filha do casal de 1 ano estava no apartamento na hora do crime. Ela nunca mais viu a filha. Ela foi presa, depois ela foi, né, hoje ela já está... Tá com as avós, né? Os avós paternos, e dizem que esses avós pretendem mandar a menina para o exterior. Né, para que ela não tenha. Diz que a menina já conhece a história, que alguém na escola, algum coleguinha contou. Ela faz tratamento, acompanhamento psicológico e reconhece nos avós os pais. Né, e a Elise diz que fez o filme, o documentário, na verdade, da Netflix, para que a filha pudesse, de alguma forma, ter acesso à versão dela sobre o que aconteceu. O filme é da versão dela. Caso Gil Rugai, já ouviram falar do caso Gil Rugai? Aí, gente, o que acontece? No caso da Elise, vejam só, se ela era casada com o Marcos, por exemplo, pelo regime da separação total de bens, ela não é meeira. Vocês concordam comigo? Separação total convencional, mas ela é herdeira.
e ela herdaria, então, concorrendo com a filha na totalidade dos bens da herança, certo? Então, vejam só, o caso em que o cônjuge é meeiro e herdeiro, a indignidade exclui apenas da herança. Quando se trata da meação, não há exclusão, tá? Só que no caso da Elise, ela era casada pela comunhão parcial de bens. E aí ele adquiriu, durante a constância do casamento, o apartamento, tá? Parece que adquiriu também o carro dela, ela tinha um carro, eu acho que era uma Pajero, novinha, que até hoje está mofando lá na garagem do duplex, lá da cobertura deles. Tinha uma coleção de vinhos, porque ela era enóloga, ela fez um curso, ela entendia profundamente sobre os vinhos, e parte desses vinhos era dela. Eles estavam investindo e ela ia vender, ela ia abrir um negócio de venda desses vinhos. E aí ela recebeu uma parte da indenização, ela recebeu um dinheiro da família, referente à parte dela nesses vinhos. Tá? E tem o carro também, parece que foi vendido recentemente, alguém comprou. Todo mundo gosta dessas coisas, pra vocês verem como que é questão de um comércio macabro. Né? O carro que foi utilizado para transportar as partes mortais, os restos mortais dele. Né? A pessoa comprou o carro e parece que pagou bem caro, inclusive, por esse carro. Depois vocês podem pesquisar. No próprio Instagram dele, o jornalista, ele vai contar sobre essa venda do carro. Então, ela chegou a receber alguns bens, mas em decorrente da meação. Então, ela não concorreria com a filha nos bens particulares como herdeira, em face de ter praticado o ato de indignidade. Estão entendendo? Então, a indignidade não retira da pessoa a meação, retira apenas o direito à herança. Por quê? Porque a meação decorre do casamento, não decorre da morte. É um direito, né, que não decorre do evento morte, do fato jurídico morte. Tranquilo? E esse caso Gil Rugai, que teve também grande repercussão, é um ex-seminarista que foi condenado por matar o pai, Luiz Carlos Rugai, e a madrasta, Alessandra de Fátima Troitino, em março de 2004. O crime foi motivado pelo afastamento de Gil Rugai da empresa do pai, a Referência Filmes. O ex-seminarista estaria envolvido em um desfalque de R$100 mil e por isso teria sido demitido do departamento financeiro, bem como a herança estimada em 22 milhões de reais. Em 2013, ele foi condenado a 33 anos e 9 meses de prisão pelo assassinato de seu pai e de sua madrasta. O crime ocorreu em 2004, dentro da residência do casal, em Perdizes, zona oeste, né, da capital paulista. Diante disso, a herança foi destinada 50% à família da madrasta e a outra metade seria dividida entre os outros dois irmãos de Luiz Carlos, né? O Gil e Leonardo Rugai. Os outros irmãos de Gil, né? Então, aqui está errado, deve ser o Luiz Carlos e o Leonardo, já que Leonardo não julgou o irmão indigno de receber a herança. Não entendi essa última parte, não. É uma coisa errada. Luiz Carlos é o pai. Seria direito de dois filhos de... Não, Luiz Carlos é um dos Luiz Carlos é o pai. Então, o Gil e Leonardo Rugai. Já que Leonardo, que é irmão do Gil, não julgou o irmão. Então, ele ficou sem Parece que ele recebeu porque eles não entraram. Ele não entrou, o irmão Gil não entrou na ação. Perdeu o tempo. Mas depois eu vou pesquisar mais sobre isso aí. Então aí, foi um caso também que reacendeu, né, essa discussão sobre a indignidade. Né? Agora essa viúva da Mega Sena aí também. Ok, pessoal? Então, aqui nós encerramos a abordagem referente a... só um ponto importante, gente. Efeitos da sentença. Uma vez que a sentença declaratória de indignidade foi proferida e transitou em julgado, os efeitos dela são ex tunc, retroativos à data da abertura da sucessão. Então, é como se a pessoa ela já é indigna desde o momento da abertura da sucessão. Ela é considerada morta desde o momento da abertura da sucessão. Ela não é morta dali para frente. É como se no momento em que a sucessão foi aberta, ela já estivesse morta. Então, efeitos da sentença, ex tunc. Tem que transitar em julgado? Tem. Enquanto não houver o trânsito em julgado, eu não posso considerar a exclusão do herdeiro ou do legatário,
certo? E mais um ponto importante que pega menino bobo na prova. Eu só posso propor a ação após a abertura da sucessão. Não há possibilidade de requerer a declaração de indignidade quando a pessoa que é o titular do patrimônio ainda está viva. Primeiro, porque ela pode perdoar. Segundo, porque não existe herança de pessoa viva. Então, como que eu vou excluir alguém de algo que ela ainda nem sabe se vai receber ou não? Estão entendendo? Só há que se falar em herança depois da abertura da sucessão. Então, só há a possibilidade de propor essa ação após a morte. Ok? Não há como a pessoa ser excluída antes da abertura da sucessão. Essa ação tem que ser proposta após a morte. Então, vamos imaginar a hipótese do inciso 1, que é o homicídio tentado. Mesmo que o Ronaldo tenha tentado matar o pai e tenha sido condenado, não há como fazer nada durante o período em que o pai ainda permanecer vivo. O prazo de 4 anos só vai começar a contar após a abertura da sucessão. Nós vamos ver que o que o pai dele pode fazer eventualmente é deserdá-lo através de um testamento, tá? Agora, se o pai não deserdar, após a abertura da sucessão, o Ministério Público e os interessados poderão ajuizar a ação declaratória de indignidade no prazo de 4 anos. Então, vejam só, pergunta que não quer calar. A própria pessoa que foi vítima do ato de indignidade tem como propor a ação declaratória de indignidade, sim ou não? Claro que não, porque ela vai estar morta. Ela, então, ela mesma não vai ter legitimidade. Estão entendendo? Somente MP. Geralmente é o Zé dele legatário. Somente MP. Não, não é só o MP não, qualquer interessado, você lembra? E o MP, no caso do inciso 1. O MP, Mila, é só no caso do homicídio, tá bom? Tentado ou consumado. Beleza, gente? Então, passamos a régua aqui e podemos, então, agora começar a tratar da deserdação. Cenas para o próximo capítulo.